Hello, Pocket Friends! Aqui é o Fabiano do Pocket English. Tudo bem com você? Aqui estamos com mais uma série de estudos. A primeira série foi a série vivo Pocket English. Se você ainda não assistiu essas aulas, corre lá e faça o cadastro para você receber uma série de 6 aulas que são muito legais. Você vai aprender muito. Tivemos uma repercussão maravilhosa, recebemos muitos e-mails de agradecimento por essa série e eu sei que também você vai gostar. E agora estamos aqui com essa nova série chamada Learn English with Michael Jackson. Você gosta do rei do pop? Então desfrute dessas aulas com MP3, PDF e compartilhe com os seus amigos por e-mail ou nas redes sociais. E fique ligado, pois tem muita coisa legal para ser compartilhada para você que é um Pocket Friend. So when you're standing there and there's a sea of people responding to you, screaming your name as they were, what does that feel like? Love. You feel lots of love, and I feel blessed and honored to be able to be an instrument of nature that was chosen to give them that. What I give them, I'm very honored and happy about that. An instrument of nature, that's an interesting way to describe yourself. Thank you. Yeah. Antes de começar, eu gostaria de explicar que esta aula não é uma aula de inglês básico, então eu presumo que você que está aqui já conhece algumas coisas básicas de inglês e não precise que eu exemplifique, que eu explique palavra por palavra. Então nós vamos aqui analisar os highlights, ou seja, as coisas mais importantes, as coisas mais interessantes da entrevista do Michael Jackson e Oprah Winfrey. Bom, então a Oprah começa dizendo: So when you're standing there. So when you're standing there. So when you're standing there. Eu gostaria que você analisasse comigo a pronúncia de quando nós falamos you are, só que contraído. Preste atenção. When you're standing there. When you're standing there. Você não fala you're, você fala you're. É coisa rápida. When you're standing there. Repita comigo. So when you're standing there. When you're standing there. Perceba que o N do when emenda com you. When you're. Vamos ouvir? So when you're standing there. Cuidado com a pronúncia do there. Tem que colocar a língua entre os dentes. Tem TH, língua entre os dentes. Então, quando você está lá em pé, when you're standing there. A próxima palavra que eu queria dar uma ênfase aqui, que é muito importante você aprender o jeito que se pronuncia essa palavra dentro de uma frase, é a palavra and. Todo mundo fala and. Dentro de uma frase, o and quase não sai. E ele vira esse som aqui, ó. And. And there's a sea. And there's a sea. And there's a sea. O estudante de inglês tem que perceber as palavras que são acentuadas, as palavras mais fortes dentro de uma frase, porque essas palavras são as mais importantes. E o nativo não para pensar nisso, ele simplesmente fala, porque já é natural para ele, ok? Então preste atenção nesses detalhes. Sea, um mar. Sea of people, um mar de gente. Responding to you, respondendo a você, ou seja, reagindo ao que você fala, ok? Preste atenção que ela também diz sea of people. O of, que não tem som de off com F, tá, gente? Por favor, o som é com V. Of. Ok? Preste atenção que o of sai muito rápido e muito fraco. Preste atenção. So when you're standing there and there's a sea of people responding to you, sea of people responding to you, sea of people, O V praticamente não sai muito. Então preste atenção. Mais uma vez. Sea of people. Uma coisa que eu friso muito no meu curso Premium com meus alunos é sobre ritmo e entonação. Preste atenção como ela pronuncia screaming your name.
screaming your name, screaming your name, screaming your name. Screaming your name. Bom, eu tô disponibilizando o MP3 aqui para você colocar no teu celular, colocar no teu computador, ouvir isso bastante e tentar imitar o mais parecido possível da fala do nativo, porque só assim que teu inglês vai melhorar muito, a tua pronúncia vai ficar mais clara e teu ritmo e entonação vai lá para cima. Screaming your name as they were. Screaming your name as they were. Ela continua dizendo assim, ó, what does. Preste atenção que ela não fala what does. Fica muito estranho se você falar assim, what does, tá? What does that feel like? What does that feel like? What does that feel like? What does, ou seja, what tem o T cortado. A gente chama de stop T, ok? What does. Só que ela fala rápido. What does. E na segunda vez que ela começa a explicar essa frase, o D parece mais um R. Preste atenção. What does that feel like? What does that feel like? What is A pronúncia é feel e não feel. Feel. What does that feel like? What does that feel like? What does that feel like? Michael, com aquela voz bacana dele, ele diz love. Cuidado, não é love, é love. Love. E ele continua dizendo, You feel lots of love. You feel lots of love. You feel lots of love. perceba a emoção que ele está colocando quando ele está falando essa frase. Isso é muito importante. A gente tem que parar de falar inglês igual um robô. A gente tem que colocar emoção quando a gente está falando. Então, olha só. You feel lots of love. You feel lots of love. You feel lots of love. Tá com a voz suave, ele tá colocando toda a emoção que ele sente do público dele naquela fala da entrevista com a Oprah. I feel lots of love, and I feel blessed and honored to be able to be an instrument of nature that was chosen to give them that what I give them. Very honored and happy about that. Ok, lots of, muito, ok? Lots of, ou então a lot of. E ele continua a frase falando and I feel. Só que um detalhe é que ele não fala and com o som do D, ok? Ele corta o som do D e emenda direto no I. And I. É muito comum o nativo americano falar desse jeito. Preste atenção. And I feel blessed and I feel blessed and honored to be able. Eu me sinto abençoado e honrado. Blessed and honored. And I feel blessed and honored to. E ele dá uma pequena pausa aqui, ó. To be blessed and honored to be able. And I feel blessed and honored to be able to be an instrument of nature that was chosen to give them that what I give them. To be able. Quanto mais a gente copiar, melhor a gente vai falar. E ele repete um padrão que eu ensinei para você ainda há pouco. To be an instrument of. Ele não fala instrument of, porque instrument termina com T. Então ele não fala instrument of, ele fala instrument of. Instrument of nature. To be an instrument of nature. Instrument of nature. E perceba esse padrão de sonoridade que no inglês, a maioria das vezes, como eu já falei ali atrás, que você usa o of, a preposição of, você fala essa palavra muito rápido, ela passa pela frase quase despercebida, tá? Preste atenção. To be an instrument of nature. Instrument of nature. E ele continua dizendo, that was chosen. To be an instrument of nature that was chosen to give them that. To give them that. That was chosen to give them that. What I give them. To give them that, what I give them. That was chosen to give them that, what I give them. E ele termina esse trechinho falando, very honored. Very honored. Very honored. Perceba que agora ele fala and happy about that. Só que quase você não ouve o and de novo, porque ele só... É como se esse and fosse um resmungo, né? Fosse uma reclamação. Só que sai muito fraco às vezes. Presta atenção. I'm happy about that. I'm happy about that. E a maioria dos T's ele corta no final das palavras com a palavra that. Então ele não pronuncia that, ele pronuncia that. I'm happy about that. About that. About that. That.
that. E a Oprah continua dizendo: An instrument of nature, that's an interesting way to describe yourself. An instrument of nature. An instrument of nature. Olha o of mais uma vez escondidinho ali no meio da frase. Instrument of nature. Instrument of nature. Um instrumento da natureza. Ele se considera um instrumento da natureza. E ela continua dizendo: That's an interesting way to describe yourself. That's an interesting way to describe yourself. That's an interesting way to describe yourself. Perceba. That's an interesting. That's an interesting. That's an interesting way to describe yourself. That's an interesting way to describe yourself. E ela fala, esse é um jeito muito interessante, né? Você de se descrever. E ele agradece no final. Thank you. Thank you. That's an interesting way to describe yourself. Thank you. Yeah. Bom, a tradução está aparecendo para você aí. Você tem um PDF para estudar. Não precisava passar palavra por palavra porque você é muito inteligente. E o que acontece por aí é que muita gente subestima a tua inteligência. Você tá aí comparando os padrões e isso é muito importante, já é um grande começo. Bom, agora você pode ir lá no PDF, onde você vai poder fazer alguns exercícios extras para fixar o que você aprendeu aqui. E daqui a pouquinho você vai receber um e-mail com a segunda aula dessa série. Vamos nessa? Muito obrigado pela tua presença aqui. Aqui é o Fabiano do Pocket English e até a próxima.